Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje nós vamos comentar sobre 5 dicas para você descobrir qual é o melhor anticoncepcional para você. Antes de iniciarmos o vídeo, não esqueça de dar like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos toda semana e me segue lá no Instagram, @Dr. Pedro Caron. Eu resolvi criar esse vídeo aqui porque muitas das perguntas que eu recebo no Instagram e aqui no YouTube das minhas pacientes é referindo: Dr. Pedro, qual que é o melhor anticoncepcional para mim? Ou eu vou começar a usar um método, qual que é o melhor? Antes de iniciarmos as dicas, eu gostaria de enfatizar uma coisa muito importante para vocês, meninas. O melhor método para você é aquele que se adapta com a sua queixa. Então, às vezes, por mais que um ginecologista ou outro te receite determinado tipo de anticoncepcional ou método, você pode acabar ficando melhor com outro tipo por uma questão pessoal do seu organismo se encaixar melhor, questão de você utilizar o método e se adequar ao seu dia a dia. Dr. Pedro, eu quero um anticoncepcional que não engorda. Então, dica número 1. Neste caso, uma boa saída seria o DIU de cobre ou o DIU de cobre prata. Por quê? Ele é um tipo de método anticoncepcional, meninas, que não faz retenção. Ele não tem hormônio, é um método de longa duração, então você coloca ele dentro da cavidade uterina e ele fica ali. Mas eu sei que muitas de vocês gostam da pílula, certo? Então, qual seria a melhor pílula para você evitar o ganho de peso? Neste caso, aquelas pílulas que têm drosperinona, que é um derivado diurético da espironolactona, são a melhor opção. Exemplo: Yas, Yasmin, Yumi, Elaniciclo e agora, mais recentemente, pílula, essas que eu falei são combinadas, né? E pílula isolada de progesterona, só a drosperinona, o Slinda. Doutor, minha filha é adolescente, eu tenho uma prima, amiga adolescente. Qual seria o melhor método para ela? O que vocês têm que entender e a pergunta que vocês têm que fazer aqui, muito importante, é: a paciente é virgem? Mas doutor Pedro, como assim? Que sentido faz isso? Faz total sentido, meninas, porque pensem, dois de alguns métodos muito utilizados, na verdade, um é bem mais utilizado, o outro nem tanto. Não é indicado que você inicie numa paciente que é virgem, ela sendo adolescente ou já sendo uma mulher de mais idade. Exemplo, o DIU, seja o DIU de cobre, seja o DIU Mirena ou Cailina, não é recomendado que você introduza um espéculo e depois coloque um DIU, né, corpo estranho, numa paciente virgem, porque pode dar laceração ali no trajeto, romper o ímen e causar um trauma para a paciente. Outro tipo de método que atua também na região vaginal é o anel vaginal, que também não é recomendado que você utilize nas pacientes virgens, porque tem que ter o manuseio, entrada e retirada do anel pelo menos a cada uma vez no mês. Terceira dica: nossa, doutor Pedro, eu quero usar a injeção, eu não esqueço, para mim é fácil, sucesso usar a injeção. A injeção é uma excelente forma de contracepção, mas doutor Pedro, na verdade eu quero uma injeção que não engorde. Nesse caso fica mais difícil, meninas, porque pensem em mim, a injeção ele age por um mecanismo de depósito, então você coloca uma carga de anticoncepcional, seja ela trimestral ou mensal, e esse depósito vai sendo liberado diariamente no teu corpo, fazendo com que você não ovule, correto? Então, nesse caso, infelizmente, ela pode fazer um mecanismo de retenção de líquido, tanto pela progesterona não ser uma progesterona que evite a retenção, como uma drosperinona, como também o seu mecanismo de depósito. Mas se você estiver em dúvida na injeção, aí eu posso te dar os conselhos. Comparativamente a trimestral com a mensal. A mensal é melhor porque a parte da retenção de líquido é relativamente, na verdade, bem menor do que a trimestral, e também a fertilidade. Se você está usando esse método anticoncepcional e você suspende, já no mês seguinte, habitualmente, você já volta a ovular. Na trimestral, tem estudos que falam que a paciente suspendeu o uso da injeção e ficou quase 9, 10 meses sem ovular. E das injeções mensais, é preferível que você escolha a mesigina ou a noregina, ao invés de uma outra injeção, por exemplo, a Perlutan. Não estou fazendo propaganda contra, é para vocês entenderem. A forma de aplicar da Perlutan é um pouco diferente da noregina e mesigina. Na Perlutan, você vai aplicar uma dose sempre no 8º dia depois que você menstruar. Então até aí, ok, né? O problema é que se você tiver um pouco de irregularidade menstrual e como a injeção faz um mecanismo de depósito,
pode acontecer de você ter escape no meio do ciclo ou você ficar em amenorreia. E com isso você pode se confundir sim com o dia de aplicação. Já a Noregina e Mesigina não tem tanto problema quanto a isso, porque você vai escolher um dia do mês e vai sempre aplicar naquele dia. Ah, mas doutor Pedro, eu escolhi o dia 30 e nesse mês não tem o dia 30, então você aplica no dia 29, entendeu? Mas a questão é, você tem que aplicar no intervalo de tempo que seja confiável, menos de 3 dias para frente e menos de 3 dias para trás. Então, melhor, se você não quer se confundir mesmo, aplique entre o dia 1 ao 28. Todos esses dias sempre tem nos meses, tá bom? Quarta dica, um anticoncepcional que ajude nas espinhas e também nos ovários policísticos, doutor. Os anticoncepcionais que ajudam a diminuir a oleosidade de pele, inflamação e acne, vocês acredito que já sabem a maioria, meninas, que é o acetato de ciproterona, selênio, diane 35, daí tem o clormadinona, que é o Amora, também tem a drosperinona e a Azium, que também ajuda com questão da pele. Já a parte do ovário policístico, por mais que os anticoncepcionais ajudem a ciclar, então a paciente tem um ciclo irregular, ele pode ajudar nesse ponto. O tratamento em si, o foco do tratamento numa paciente com síndrome do ovário policístico é dieta e também atividade física. Estes são os dois pontos que você tem que focar quando você tem uma síndrome do ovário policístico, ok? Quinto, doutor Pedro, a verdade é que eu não quero nenhum anticoncepcional de injeção, de comprimido, não quero DIU, o que eu faço? E também eu queria saber se tem como não perder a libido nesses casos. Vamos lá. Primeiro, existem 2 anticoncepcionais que não são muito comumente utilizados aqui no Brasil, mas que vêm ganhando espaço. Um é o adesivo transdérmico, o Evra. Você usa 3 adesivos, um para cada semana. Tem algumas regiões que você coloca. Eu vou deixar um card aqui em cima com o meu vídeo desse anticoncepcional. E na última semana você não usa, você menstrua. Esse é fácil. O outro é mais fácil ainda. Só que é de difícil adaptação, que é o anel vaginal. Mas depois que você se adapta, é perfeito. Você coloca o anel vaginal dentro da vagina. Ah, mas e se ele cair, doutor Pedro? Ele não cai, meninas. Fiquem tranquilas. Coloca o anel dentro da vagina e você retira ele depois de 21 dias. Na semana de 7 dias você vai sangrar e no 8º dia você coloca um outro anel iniciando um novo ciclo, tá bom? São 2 formas diferentes de você também utilizar um método contraceptivo. Com relação à libido, o único método anticoncepcional que ajuda muito no quesito não atrapalhar libido é DIU. Então, DIU de cobre e DIU de cobre prata. Por quê? Porque não tem hormônio, entende? Então, não tem hormônio e com isso ele não atrapalha a questão de ovulação, a questão de libido da mulher. Todos os métodos anticoncepcionais, seja aqueles com antiandrogênico, mais androgênico, por eles inibirem a ovulação da mulher, ele acaba sim diminuindo a oscilação de picos hormonais e diminuindo a libido também, meninas. Infelizmente hoje método hormonal que existem alguns que diminuem um pouco menos a libido, mas de maneira geral todos podem afetar um pouco sim. Então, o mais importante que vocês levem dessa aula de hoje, das 5 diquinhas, é que você tem que escolher o seu método baseado na sua queixa, ok? É muito importante que você discuta isso com o seu ginecologista, pois a sua queixa é o que vai ditar se, eu sou muito esquecida, talvez pílula não seja o ideal. Eu tô com um problema de peso, eu não quero um anticoncepcional que retenha muito líquido. Ou minha pele está muito ruim, eu preciso de um que me ajude a melhorar minha pele, minha acne, ok? Se você gostou, deixe um comentário, tiver alguma pergunta, pode perguntar. Me segue lá no Instagram, @Dr. Pedro Caron. Eu abro caixinhas toda semana e mostro o meu dia a dia médico, minha rotina, se vocês quiserem dar uma olhada. Esse vídeo, se vocês gostaram, deem um like no canal. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Toca o sininho também para receber notificações dos temas e vídeos ginecológicos toda semana. Um abraço a todas. Tchau, tchau.